Nós vamos aqui abordar um assunto que fala do nascimento do novo homem, no Evangelho de João, como eu falei, e que fala sobre Nicodemos. Nicodemos, ele era um fariseu, mestre da lei, príncipe dos judeus, um homem reconhecido pela sua conduta, conforme a lei e os mandamentos de Moisés. Nicodemos, observando Jesus e os milagres, os seus sinais, ele procurou Jesus e teve um encontro com Jesus a sós, porque ele queria algo diferente, ele queria conhecer mais daquele homem, daquele mestre, que estava fazendo milagres e prodígios, maravilhas no meio do povo, que somente o Messias poderia fazer. Detalhe, Nicodemos conhecia toda a lei, toda a Torá, doutorado, fariseu. E ele sabia das profecias de Isaías, a vinda do Messias. E isso chamou a atenção dele. E ele foi ter com Jesus. E o Senhor, hoje ele vai trazer uma revelação no seu coração. Quantos estão aqui felizes e querem receber essa revelação? Porque é importante, irmãos, que você receba a revelação de Deus com alegria no seu coração e com fé, para que haja mudança na sua vida. Porque se você receber uma palavra, mas sem alegria e sem fé, não vai trazer mudança nenhuma. A palavra tem que nos impactar, ela tem que haver mudança na sua vida. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você, porque o Senhor falou comigo através dessa mensagem. Eu já preguei ela algumas vezes, mas nada comparado com esta, porque a palavra do Senhor se renova a cada dia, amém, irmãos? E o Senhor me trouxe muita alegria, me dá essa revelação. E assim diz o Senhor, João 3, mas antes, vai abrindo no Evangelho, João capítulo 3, mas eu quero orar com você primeiro, antes de começar a mensagem. Espírito Santo, estenda a sua mão para mim. Espírito Santo, eis aqui o teu servo, Pai. Eu peço que o Senhor use minha pessoa, minha vida, Pai, meu espírito, ó Deus, o meu eu, esvazie de mim mesmo nessa noite. Que o Senhor, papai, possa me usar na dispensação do teu Espírito. Que não seja mais eu, seja o Senhor através da minha vida, Senhor, a orar, a ministrar, Senhor, papai, a tua palavra. Me traz paz, alegria no meu coração cada vez mais, Pai, o fruto do teu Espírito. Abra os olhos espirituais dos teus filhos, traga clareza a eles, ó Deus, sabedoria, a revelação da sua palavra. E é com júbilo e alegria que nós, papai, recebemos essa mensagem de hoje. E eu repreendo, Senhor, papai, todo roubador, ó Deus, de palavras, todas as aves de rapina, ó Deus, que possa estar neste lugar. Eu determino que saia em nome de Jesus, que somente o Espírito Santo de Deus tem autoridade para permanecer neste lugar, e os anjos do Senhor, e que todo mal saia, e que os teus filhos recebam essa palavra no coração, no espírito, trazendo renovo, mudança, transformação, Senhor papai, na vida dos teus filhos. Quantos recebem, digam um amém bem forte. Aleluia. João capítulo 3, verso 1 diz assim. Você abre no texto, marca a sua Bíblia aí, essa página, que nós vamos sair da página, voltar como semana passada nós fizemos. Amém? Amém, irmãos? Então marca ela aí, que nós vamos sair dela algumas vezes, vamos voltar, e o Senhor vai falar contigo. João capítulo 3, verso 1 diz assim. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter a noite com Jesus. E disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse, na verdade, eu te digo, que aquele que não nascer de novo,
e não pode ver o reino de Deus. Amém, irmãos? Versículo 4. Disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade eu te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Amém, irmãos? Segura sua Bíblia aí. O Senhor está falando aqui hoje para nós, irmãos, para mim e para você. O novo nascimento se dá no Espírito a primeira vez, quando nós confessamos Jesus com a nossa boca e crendo com o coração. Amém, irmãos? Ali há o primeiro novo nascimento do homem, no Espírito. Renova-se ali o Espírito que estava adormecido pelo pecado do princípio de Adão e Eva, e se renova o Espírito adormecido como luz, trazendo vida em nós. E é pela fé, quando nós declaramos. Então, quando você confessa Jesus pela fé, que Ele é o único e suficiente Salvador, que Ele morreu na cruz do Calvário e ressuscitou, que Deus o ressuscitou para pagar os seus pecados, você, pela fé, revive dentro de você o Espírito que estava adormecido. Amém, irmãos? Esse é o primeiro nascimento. É aquilo que ele estava falando para Nicodemos: precisa nascer do Espírito, da água e do Espírito. E tudo é pela fé. Agora, isso está lá em Romanos capítulo 10, versículo 9. Depois, como um ato de fé, diga assim, ato de fé, simbolicamente, descer na água do batismo, pela fé, imersão. Pastor, por que eu preciso mergulhar? Porque assim Jesus fez no Rio Jordão, João imergindo ele à água, e tornando ele um novo homem, e Cristo é o nosso modelo. Amém, irmãos? Então, por isso que o nosso batismo, o verdadeiro batismo é o batismo de Cristo, que acontece na imersão. Pastor, mas se for aspersão, como fica? Se estiver na UTI morrendo, e não tiver como remover a pessoa dali, para levar numa piscina, alguma coisa para batizar, ou no rio, pode até fazer, por aspersão, derramando sobre a cabeça. Mas num caso de UTI, se for necessário. Fora isso, é necessário fazer a imersão nas águas. Cristo é o modelo, amém, irmãos? A Bíblia diz que ninguém, presta atenção, irmãos, a Bíblia diz que ninguém pode mudar nenhum tio sequer da Bíblia, nenhuma ordem, ninguém pode mudar a palavra de Deus, ninguém, amém, irmãos? Nem um tio e nenhuma vírgula sequer pode ser mudada. Observe a importância desse batismo. É isso que nós temos que entender. Nascer da água e do Espírito. Para quê, pastor? Para reinar com Cristo. Amém, irmãos? Porque veja bem, se você confessar Jesus com a sua boca e crer com o coração, você é salvo. Amém, irmãos? Por fé, você é salvo, você alcançou Cristo, você crê nele. O Espírito Santo de Deus entrou dentro de você e mudou você. Agora você é da natureza de Cristo. Diga assim, olha para o teu irmão e fala assim: você é da natureza de Cristo.
Amém, irmãos? Pela fé. Porque você já recebeu essa natureza através da fé, confessando o Senhor. Agora, a importância do batismo é o quê? Este ato de fé, quando você desce a imersão e volta, submergindo das águas, como um homem novo, uma mulher nova, isso te dá o direito, digo direito, não de entrar no reino de Deus diretamente, mas de lutar pelo reino de Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus? Não te dá o direito de entrar no reino de Deus o batismo, mas te dá o direito de lutar por ele. Porque a palavra diz, vai lá, Mateus 11:12 diz o quê? O reino dos céus é tomado por esforço. Amém, irmãos? Olha o que diz. E desde os dias de João Batista até agora, até onde? É até quando? Até agora. Se faz por violência o reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Não é violência de brigar não, irmãos. Não é isso não. A violência é contra a sua alma. É você matar primeiramente o seu eu, a sua carne, a sua alma. É deixar Deus entrar dentro de você pela fé, pelo Espírito. Entrou o Espírito Santo dentro de você. Presta atenção, irmãos. Você não pode perder isso. Ele entra dentro de você. E agora ele começa a trabalhar dentro de você. Será que é o batismo? Será que é o batismo? Né? Será que eu deixo de falar as coisas erradas? Palavras torpes? Será que eu começo a fazer as coisas certas? Será que eu vou começar a parar de mentir? Parar de ver coisa errada, de falar coisa errada, de julgar as pessoas. Mas não é você que está fazendo isso. É o Espírito Santo de Deus que está provocando isso dentro de você. Eu posso ouvir um glória a Deus, irmãos? Porque Ele é santo. E Ele começa a fazer isso dentro de você, uma evolução, movendo dentro de você, uma evolução. E você vai transformando dia após dia, dia após dia. Mas só aceitar Jesus é muito pouco. Te dá o direito da salvação pela fé. Amém, irmãos? Mas para entrar no reino, é necessário passar pelas águas. Um novo homem. Porque quando você desce as águas, você ingressa no corpo de Cristo, a noiva. Por quê, pastor? Porque a noiva, quando ela vai casar, ela não tem que estar com vestes reais, com os vestes de noivo, é ou não é? A noiva tem que estar de branco, é ou não é? Limpa, é ou não é? Toma um banho, passa uns perfumes, fica cheirosa, é ou não é? Cheirosinha, né? Esperando o noivo, é ou não é? Esse ato de fé do batismo é a mesma coisa. Você desce as águas morrendo como um homem velho, uma mulher velha, e você ressuscita uma mulher nova, um homem novo, para a honra e glória do Senhor. Dizendo assim: Senhor, eu estou pronta, eu estou limpa e ataviada. As minhas vestes estão limpas. Agora eu vou lutar pelo reino, Deus. Aí você começa a fazer o quê? Deixa Deus trabalhar na tua vida, vai deixando Deus trabalhar na sua vida, vai deixando Deus trabalhar no seu caráter. Deus vai mudando a sua vida, vai transformando você, vai mudando o seu caráter, vai transformando aquilo que há de ruim para que como Cristo, imagem e semelhança de Cristo. Você nem sabe por que você está fazendo essas coisas, mas o Espírito de Deus impulsiona você a fazer. É ou não é? Você não sabe por que você está mudando, porque algo muda dentro de você automaticamente, e você não sabe porque você está deixando de fazer as coisas erradas que você estava fazendo antes, e agora você começou a fazer as coisas certas, porque o Espírito Santo de Deus está movendo sobre a sua vida. Amém, irmãos? E é por um amor, por uma fé que você não explica. Quem pode explicar a mudança das pessoas? Nada explica Deus, irmãos. Nada pode explicar Deus. Mas isso vai acontecendo dentro de você.
essa evolução, a transformação, vai mudando. E depois que você está firme, forte já, um homem, uma mulher forte, firme, com uma vida santa, ainda em transformação, porque a transformação nunca vai parar. Nós somos transformados até a vinda de Jesus, ou até a nossa ida até Ele, né? Nós não vamos parar de transformar nunca. Nós estamos em transformação até a volta dEle, ou até nós irmos para Ele, sermos chamados por Ele. O problema é que você não pode parar no meio do caminho e parar de ser transformado, parar de deixar, de ouvir a voz de Deus, parar de seguir os princípios de Deus, princípios que têm que ser colocados na sua vida como rema, como revelação, que você começa a seguir, não porque a lei manda, mas porque você entende, por amor e por fé. Amém, né, irmãos? Você precisa entender isso. Você não segue Deus porque o pastor manda, porque a Bíblia diz, mas você segue, você crê naquilo que está escrito, e é por fé e amor. Ninguém te obriga a você fazer. Você é livre para você decidir o que você quer. Nós pregamos graça, favor de Deus, que é o que Cristo pregou. Por que Cristo não pregou graça? Vocês já viram Cristo pregar graça? Cristo não pregou graça. Por que, pastor, que Cristo não pregou graça? Porque a obra não estava sendo consumada. Amém, irmãos? Ela não estava completa. Ele não pode dar testemunho de uma coisa que não estava completa ainda. Quem pregou graça foi Paulo. Os apóstolos, nem todos, os apóstolos pregaram a lei, pregaram Cristo, mas quem pregou graça foi Paulo, Barnabé, Tiago, Timóteo. Amém, irmãos? Eles pregaram graça, mas Cristo pregou o reino de Deus. E Ele disse para você e para mim, disse para Nicodemos, é necessário nascer de novo, é necessário nascer da água e do Espírito, ter uma vida, senão não entrará no reino de Deus, não entrará no reino. Amém, irmãos? Palavras de Jesus. Pastor, então há uma condição? Sim, há uma condição. Primeiro passo para o reino, deixar Deus transformar a sua vida. Diga, ô glória. Depois que transformou a sua vida, deixar Deus usar a sua vida. Amém, irmãos? Não é simplesmente descer as águas do batismo, descer as águas, o batismo, a fé, confessar o Senhor com fé, você vai reinar. Isso não te dá o reino. Não te dá o reino. É necessário ter esforço. O trabalho que você vai precisar fazer de dentro de você para fora, sendo boca de Deus. Pastor, como é que Cristo opera? Como é que Cristo opera na terra? Olha para mim. Como que Cristo opera na terra hoje? Como que Deus opera na terra? Como que Deus opera na terra? Através de nós. Amém. Você sabe o que Ele faz? Quando Deus quer falar com alguém, Ele vai procurar quem? Vai procurar um crente. Às vezes Ele usa até crente torto, porque Ele só precisa do corpo e de uma. Ele precisa do corpo e de uma. Ele vai usar alguém para poder ir até você e falar de Deus para você. É assim que Deus move sobre a face da terra. Ele precisa de pessoas. Deus não move sobre a face da terra
se não tiver um homem, uma mulher batizado na água e no Espírito. Porque se ele tem só o Espírito, ainda falta a ingressão no corpo da igreja. E é preciso também, para que você pregue com ousadia, o Espírito que está dentro de você, ele é o selo que te garante, a Bíblia diz, a salvação. Amém, irmãos? A Bíblia diz, é o selo que te garante a salvação. E para evangelizar, para pregar o Evangelho, é preciso o Espírito sobre você, te dando autoridade, para que você fale no nome dEle, com os pés calçados, para anunciar o Evangelho da paz. Amém, amém? Efésios capítulo 6, versículo 18. Deus nos dá ferramentas, a espada do Espírito, a palavra de Deus, coraça da justiça, o capacete da salvação, o escudo da fé. Nós não lutamos contra o homem da carne, mas sim contra os principados e potestades. Você não luta contra o teu vizinho, contra o teu irmão. Você não luta contra os parentes, contra as pessoas. Não, irmão, você luta contra espíritos que estão usando essas pessoas para te afrontar, para tirar você, para tirar a tua paz. E você não tem que lutar com essas pessoas de igual para igual, muitas vezes falando mal delas, se levantando contra a vida delas, mas orar para que caia por terra aquilo que está na vida delas. O mal que essas pessoas estão representando para a sua casa, para a sua vida. Pessoas estão se levantando contra a sua vida, e muitas vezes nós ficamos chateados, magoados, cortamos relação, endurece o nosso coração, e isso só tem uma coisa: a Bíblia diz que te afasta de Deus, porque a Bíblia diz que aquele que não ama o seu próximo, não perdoa o seu próximo, também não pode amar Deus. Deus se manifesta no próximo. Amém ou não amém, irmãos? Nós temos que estar pronto para poder perdoar todos, sempre. Como que eu faço para perdoar meu irmão? Uma decisão, eu perdoo e pronto. Eu tomo a decisão de perdoar todo mundo. Eu não preciso ter sentimento para perdoar, porque perdão não é sentimento. Perdão é sabedoria. Nunca foi sentimento. E nunca vai ser sentimento. Sentimento é da alma. E se você for esperar ter sentimento para perdoar alguém, você nunca vai perdoar. Então entenda, irmãos, o Senhor te trouxe aqui para te mostrar para você que o reino dos céus, ele é tomado por esforço. E o esforço começa na sua transformação, na sua vida, no seu caráter. A forma que você estava vivendo, transformar ela agora numa forma santa. Imagem e semelhança de Cristo. Se você fosse diante de uma situação, você se perguntaria: se Jesus estivesse nessa situação, qual a atitude que ele tomaria? É ou não é? E muitas vezes nós tomamos atitude, nossa atitude, a minha carne vai lá e responde. Mas não é sempre assim. A palavra diz que o Espírito Santo de Deus nos governa, ou tem que nos governar. Se nós damos o controle para que o Espírito Santo nos governe, a nossa vida é diferente. A nossa vida é outra vida. Não é igual a esta, que muitas vezes estamos vivendo, cheio de tribulação, cheio de enfermidade, cheio de dores, distribuindo ódio, discórdia, raiva. Tudo isso traz pendências para que se possa resolver. A palavra diz, Mateus capítulo 5, verso 25, reconcilia-te com teu irmão, ainda enquanto está a caminho com ele. Porque se você não reconciliar, irmãos, quando chegar diante de Deus no tribunal de Cristo,
E ele disse assim: reconcilie-se depressa. Porque quando você chegar diante do tribunal de Cristo, você vai ser entregue ao oficial de justiça, ao juiz. E esse juiz se chama Jesus, que vai ser o nosso juiz lá, que vai nos julgar pelas nossas obras, obras que nós não podemos cumprir, porque nós não tivemos sabedoria, agimos pela carne. Mas o Senhor te amou sobremaneiramente, amém, irmãos? Ele amou você ao ponto de dar o Filho dele por você e por mim, para que você aprenda a perdoar, para que você aprenda a amar, para que você tenha paz. O ódio só te leva para a destruição e te afasta da presença de Deus, da face de Deus. Amém, irmãos? Então, vai existir, voltando aqui no assunto, porque Deus me levou para esse caminho, e não era isso que está aqui, mas o Senhor sabe. Amém, irmãos? Alguém precisava ouvir isso? Obrigado, Espírito Santo. O novo homem, sendo testemunha viva de Cristo, este é o novo homem. Ele precisa ser testemunha viva de Cristo na terra, que prega o evangelho de Cristo a todas as criaturas, porque ninguém sabe quem são os predestinados. Alguém sabe quem é os predestinados? Está escrito na testa: esse aqui é filho de Deus, aquele ali não. Então nós temos que pregar para quem? Para todos. Predestinado está lá, Romanos 8, 29 e 30. Eu vou pregando, você pode postar aí. Porque Deus chamou, Deus predestinou, chamou e glorificou. Ou seja, já está consumado. Mas espera aí, pastor. Presta atenção, irmãos. Nós fomos chamados, amém, irmãos? Fomos predestinados primeiramente por Deus, fomos chamados, fomos justificados pelo sangue do Cordeiro, e Ele nos glorificou, porque a obra já está consumada, amém ou não amém? Deus já sabe quem vai ser glorificado aqui e quem não vai ter corpo glorificado. Deus já sabe. O corpo glorificado é um corpo novo, um corpo sem, não é um corpo igual a esse aqui é um corpo mortal, veio do pó, volta para o pó. E o corpo glorificado só vai ter quem for os vencedores. Um corpo de luz, perfeitinho, zero bala, não tem dor nas costas, não tem varizes, não tem esse problema aí, doença, não tem enfermidade. É um corpo eterno. E só vai receber o corpo glorificado quem for vencedor, quem fez a vontade de Deus, quem deixou Deus trabalhar por dentro de novo, dentro dele e através dele. Esse, a Bíblia chama lá em Apocalipse capítulo 3, fala, né, a igreja de Filadélfia, ele fala o quê? A esse eu darei, ao que vencer. Então é você que está trabalhando na obra, é você que está fazendo, deixando Deus fazer através da sua vida. Você sabe para que você serve esse teu corpo aí? Esse corpo que você tem aí, sabe para que serve? Deus te chamou você para cá, Deus predestinou você antes da fundação do mundo, está lá em Efésios capítulo 1, versículo 4. Para quê? Predestinou você, te escolheu, enviou você para cá, te deu um corpo, porque você, este corpo, ele vai voltar para o pó, amém ou amém? Ele veio do pó, vai voltar para o pó. E esse corpo Deus deu para que você pudesse gastar ele para Ele. Gastar. Pregando o Evangelho, falando de Deus. Não é para gastar nos seus deleites, nas coisas, as coisas que a carne mostra. Não é isso. Não é isso que Deus quer. Deus deu esse corpo para você fazer a obra de Deus, para você trabalhar no reino de Deus, para o reino de Deus, para você pregar o Evangelho a todas as criaturas, para você você chegar em casa cansado e dizer: puxa, estou cansado. É isso mesmo, é para gastar mesmo, é para você cansar mesmo, para você estar mesmo cansado, porque quando você deitar, Deus vai dar
o sono, a palavra diz que quando você dorme, Deus trabalha por você, até quando você dorme. Amém ou não amém, irmãos? Quem já viu esse texto, já dá um glória a Deus aí, alguma coisa? Quando nós dormimos, irmãos, Deus trabalha por nós. Nós temos que descansar na presença dEle. Então, Deus nos deu um corpo, aos vencedores, um corpo glorificado. Aqueles que foram predestinados, chamados, justificados e glorificou. Mas para outros, diga assim, crente derrotado. Nossa, fala mais forte, fala assim, crente derrotado, que não faz a obra. É isso aí. Esse crente derrotado, ele vai receber um corpo imortalizado, a Bíblia diz. Ele não vai morrer durante o milênio. Ele não vai morrer. Só que ele vai ser colocado nas trevas exteriores, a Bíblia diz. E haverá choro e ranger de dentes. O que é choro e ranger de dentes, irmãos? Dor, disciplina. Entenda, diga assim, hoje eu não estou mais na lei, porque eu ando pela fé. Amém? É assim que vocês crêem? Amém ou não amém? No milênio, vou mandar essa revelação para vocês. No milênio, se você não tiver um corpo glorificado, você vai ser disciplinado. E o que é disciplina? A lei. Durante 1000 anos. Quem entendeu agora? Quem entendeu agora, irmãos? Haverá disciplina. A disciplina fala da lei. Tudo que é disciplina tem lei. E durante 1000 anos você será governado com lei. E a lei, diz assim, é uma lei com vara de ferro, diz lá em Apocalipse. Uma lei dura, uma lei forte, ao ponto de ranger os teus dentes. Alguns tradutores bíblicos falam UTI, sofrimento. Porque quem está na UTI geralmente está sofrendo, não é? Tem essas traduções que falam. Agora entenda, Deus, Ele quer fazer o quê? Te dar um reino de favor, de graça, um corpo glorificado, com asas de anjos, para você voar. Mas aonde está escrito isso, irmãos? Está lá em Isaías capítulo 60, mas nem vou entrar nessa parte não. Isaías 60 fala sobre isso, sobre os anjos que vão voar. Nós seremos os anjos que voaremos da terra para a cidade de Jerusalém. Com o corpo glorificado você poderá ir daqui a Jerusalém, como assim, pronto, já chegou lá. Como um relâmpago. Mais rápido que um relâmpago. Quem está aí, irmãos? Essa é a promessa de Deus para nós. Pastor, então importa que eu entenda e eu preciso fazer a obra. Sim, a obra começa em você e através de você. Mas se você não quer, você não precisa se esforçar, querido, porque o reino é só tomado por esforço. Quem está aí, irmãos? E aquele que se esforça se apodera dele, diz o texto de João, capítulo 11, versículo 12. O reino dos céus é tomado por esforço até hoje, e aquele que se esforça se apodera dele, toma ele. E não tem maior esforço, irmão, do que você matar a sua carne, você dizer não para o pecado, você falar assim, eu vou fazer, e a tua carne falar, não faz, e você fala, eu faço. A pastora falou dos dízimos aqui. O dízimo, oferta, primícia, é um ato de fé. Quando você fala de dízimo, oferta e primícia, nego arrepia. Tem pessoas que falam, eu nem volto mais na igreja porque estão falando de dízimo. É ou não é? Irmãos, entenda, só não é dizimista quem não tem fé suficiente. Eu quero determinar sobre a sua vida em nome de Jesus. Se você crê, você levanta a mão se você crê. Eu quero determinar sobre a sua vida que a partir de hoje você tenha fé suficiente
para que você venha dizimar, ofertar e previdenciar. E que o Senhor superabunde sobre a sua vida, de tal maneira que te supra todas as suas necessidades, e que transborde de muitas bênçãos sobre a sua vida. Amém, irmãos? É transbordar, não é só encher, tem que transbordar, tem que cair fora da panela. Amém, irmãos? É isso que tem que ser sobre a sua vida. Pastor, Jesus disse: se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, dirás a este monte, se precipite para o mar, ele irá. A semente de mostarda é a menor que tem, irmãos. Você imagina o tamanho da nossa fé. Se nós não temos fé para dizer a um monte, a uma montanha, ou seja, a um obstáculo qualquer, a qualquer coisa que esteja te impedindo de fazer, se você não tem fé suficiente para dizer assim: eu vou devolver aquilo que não é meu, porque eu creio que Deus é um Deus provedor, eu não faço troca, mas eu creio num Deus que proveu na vida de todos aqueles no Velho Testamento, todos os homens de Deus. Abraão viveu pela fé, primeiro dizimista Abraão, e deu o dízimo de tudo para ele, entregou o dízimo de tudo pela fé. Ele é o nosso exemplo de dízimo pela fé. Se você não tem fé, peça a Deus fé para que você entregue. Peça a Deus: Senhor, dá-me fé, me ajuda a ser, me ajuda a eu entender, me ajuda a ter fé para que eu possa entregar meu dízimo, a minha oferta, a minha primícia, a terra que eu colho, essa bênção sobre a minha vida. Meu Deus, diga glória a Deus, fala alguma coisa aí, irmãos. Meu Deus, oh aleluia. Então a obra de muitos vão ser a minoria. Olha para mim, agora você vai ficar impactado. A minoria dos crentes vão ter o corpo glorificado. A minoria. A minoria. São poucos. A grande maioria dos crentes, eu não posso mentir para a igreja, a grande maioria da igreja, a grande maioria da igreja de Cristo, não estou falando da nossa, estou falando no total, vão ser crentes derrotados, crentes que andam pela lei, que não serão justificados diante de Deus, crentes que têm mais apego com o dinheiro, que rouba a Deus, que não faz aquilo que Deus mandou, crente que não estabelece princípios na vida deles, não reinarão. Crentes idólatras, crentes mentirosos, crentes que fazem coisa errada, que vivem no pecado, um pé na igreja, um pé no mundo, crentes que vivem uma vida oculta, esses não reinarão, vão ser disciplinados no milênio com vara de ferro. E detalhe, irmãos, a Bíblia diz ali, a Bíblia diz, Mateus capítulo 5, vocês viram ali, verso 25, alguns crentes desses vão ser jogados diretamente, vão sair daqui e vão ser colocados na prisão. Prisão, irmãos. E a palavra diz que não sairá de lá até pagar o último cento. Está aí ou não? Será colocado na prisão. Aqui fala do milênio. Então entenda, irmãos, a importância de você entender, de ser esse crente transformado. Paulo estava falando para Nicodemos: Nicodemos, importa é nascer de novo. Importa você entender que você tem que nascer da água e do Espírito. Precisa ter um renovo dentro de você, Nicodemos. Você precisa entender que o reino de Deus é por esforço. Não é de graça o reino de Deus. Somente a salvação é pela fé. É graça. Graça na Bíblia quer dizer favor imerecido. Você não faz nada para ser salvo. Cristo já fez, é só você crer nele. Pastor, é assim, tão simples assim? Sim, é crer, é fé. Para ser salvo é só ter fé. Não precisa nada. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Não precisa. Para ser salvo, é só você crer em Jesus. Mas para desfrutar, vocês não querem saber não.
Quer saber, irmãos? Quantos quer saber? Dá um glória a Deus aí. Para desfrutar aqui na terra e lá em cima, com o corpo glorificado, precisa, irmãos, precisa ouvir a voz do Espírito. Precisa Deus fazer uma evolução dentro de você, uma transformação, uma metamorfose. É uma metamorfose, uma transformação, mudando a sua vida. Porque se Ele não mudar aqui, irmãos, você tem a oportunidade de ser mudado aqui. Quem está entendendo? Você tem a oportunidade de mudar aqui, de ouvir os princípios de Deus estabelecer na sua vida. Se você não mudar aqui, você vai ter 1000 anos para mudar lá. E lá, irmãos, haverá choro e ranger de dentes. Eu não estou falando isso aqui para você ficar com medo. Jesus nunca quer deixar os filhos com medo, mas Ele orienta Nicodemos. Nicodemos, olha lá o que diz. Versículo 6, continuando lá, João 3,6. E ele diz: o que é nascido da carne é carne, ou seja, o pai biológico é carnal, é ou não é? É nascido da carne, é carne. E o que é nascido do Espírito é o quê? É o quê? É Espírito. Você é carnal ou você é espiritual? Pastor, eu não sou daqui não. Colossenses capítulo 3, verso 4, diz o quê? Buscai as coisas de cima, não as coisas da terra. Nós não somos daqui, nós somos espiritual. Porque aquele que busca as coisas da carne, viverá por ela também, irmãos. Aqueles que buscam as coisas da carne, viverão na carne. E é por isso que tem muitos crentes, irmãos, filhos de Deus, que já desceram as águas, e eles não conseguem compreender a importância do Espírito Santo dentro de nós e sobre nós, para anunciar a justiça de Cristo, para anunciar o Evangelho de Cristo, a mudança que tem que haver em nós. Você sabe o que você precisa ter dentro de você? Uma certeza. Se esta palavra não provocar constrangimento dentro de você, não é acusação. Amém, irmãos? A palavra de Deus, ela não pode provocar acusação dentro de você. O Evangelho não pode provocar acusação, porque quem acusa é Satanás, desde o princípio, ele é acusador. Amém, irmão? A palavra de Deus tem que causar dentro de você aí constrangimento. Se não causar constrangimento, alguém está falando com você errado, mas não é o Espírito Santo. Repreende. Deus não te condena. Deus, Ele te impulsiona você a ter uma revelação. E quando você tem a revelação do Espírito, algo muda dentro de você. Aí você tem um amor que constrange. Aí você fala assim: eu quero mudar, porque eu entendi que eu preciso batizar. Eu preciso mudar a minha vida, mudar a minha história. E entenda, a bênção vem de cima para baixo. Amém ou amém? Quando uma mãe se converte, a geração inteira é convertida. Amém, irmãos? Quando uma mãe se converte, a geração inteira é convencida, os filhos, os netos, a família inteira. A bênção vem de cima para baixo, irmãos. Deixa Deus te usar. Deus está falando contigo nessa noite, amém, irmãos? Diz o versículo 7: não te maravilhes ter dito, necessário vos nascer de novo? Jesus pergunta para Nicodemos. Jesus disse no versículo 8: o vento assopra aonde quer, e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus, do Espírito. Todo aquele que é nascido do Espírito é assim. Ou seja, o que ele está dizendo? Jesus está dizendo para Nicodemos: a partir do momento que você tem o Espírito Santo dentro de você, você não se governa mais. É Ele que te governa. É como o vento.
não sabe para onde vem, não sabe de onde vem e nem sabe para onde vai. Porque é Deus que assopra, é Deus que dá a direção, é Deus que fala na tua voz, é Deus que fala isso, fala aquilo, é Deus que direciona você. E o Espírito Santo que vai fazendo a sua mudança na sua vida, vai transformando a sua vida. Então, eu posso fazer o que eu quero? Pode. Você é livre para fazer, tomar as decisões. Mas são decisões suas, não são decisões do Espírito. Por isso que todas as vezes que alguém vem pedir um conselho para mim, eu falei, irmão, vamos orar. Vamos orar. Porque quem decide é o Espírito Santo, amém ou não amém? E Jesus estava falando para Nicodemos, Nicodemos, é como o Espírito é como o vento. Você não sabe de onde vem, nem para onde vai. É como escutar, mas você escuta a sua voz. Você escuta o barulho do vento. Fique atento, Nicodemos. Por isso importa nascer de novo. Ter uma vida com Deus. Essa conversa com Nicodemos transformou uma geração pós-Nicodemos. Mudou a vida de muitos. E tem mudado a nossa vida aqui, amém, irmãos? Quem é nascido do Espírito Santo, irmãos, ele não tem mais o governo de si mesmo. Ele não consegue governar mais a sua vida. Meu Deus! Quem entendeu agora? Quem é nascido do Espírito Santo, vou falar de novo, ele não consegue mais governar a sua vida. Se você está governando a sua vida, se é você que dá o destino que você quer, e o que você faz, e a hora que você quer, é porque você não nasceu de novo. Quem está aí, irmãos? Tem uma coisa errada. Quando você nasceu de novo, você não governa mais a sua vida. Que é como o vento. Sobre a voz do Espírito de Deus, você é levado para onde Ele quer. Aleluia, glória a Deus. Versículo 9, vamos lá. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isto? Jesus respondeu, disse: tu és mestre de Israel, ou seja, você conhece toda a lei, toda a Torá, e não sabe disso? Jesus disse para ele: não tem a revelação. Por quê? Porque Nicodemos entendia da lei de Moisés, mas sobre Nicodemos e sobre os fariseus não tinha o Espírito, não tinha o Espírito de Deus. Amém, irmão? Porque o Espírito só pôde vir depois de Pentecostes, da morte e ressurreição de Cristo. Então Nicodemos vivia na carne. Nicodemos estava na carne. Os fariseus andavam na carne. Eles andavam por aquilo que eles, pela lei, pelo aquilo que estava escrito. E eles julgavam os santos de diferente. Julgavam que eles poderiam fazer e eram diferentes de todos. Mas viviam no pecado. Viviam fazendo coisas erradas. Mas se batiam no peito e diziam assim: nós somos diferentes. Nós somos um povo, nós somos filhos de Abraão, somos um povo santo. Os fariseus eram assim. Nicodemos era dessa forma, com os fariseus. Nicodemos era assim até o dia que ele conheceu Jesus. Porque quando conheceu Jesus, através dessa conversa, mudou a vida dele. Quantos creem nisso? Dá uma glória a Deus. E eu tenho certeza que o Senhor está mudando a sua vida hoje também, amém, irmãos? Olha o que diz, versículo 11: na verdade, te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho, Jesus estava dizendo.
Em outras palavras, o homem natural não compreende o espiritual. 1 Coríntios 2,14. Se vós, Jesus dizendo, se vós falais das coisas terrestres e não credes, se vos falasses das coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Estou falando aqui para vocês, Jesus estava dizendo, e vocês não estão crendo. Vocês estão vendo o testemunho de pessoas sendo curadas e maravilhas acontecendo no meio de vocês. Ele falando para Nicodemos, e vocês não estão crendo. Imagina se eu falar para vocês do reino de Deus, das coisas celestiais, daquilo que há de por vir ainda. De maneira alguma vocês vão crer. Amém, irmãos? Diz o versículo 13, ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. João, capítulo 14, verso 6, diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, diga assim, ninguém vem ao Pai, senão por mim, Jesus disse. João 14, 6. Ele é a nossa referência, irmãos. A palavra diz, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. Primeiramente, ninguém havia subido antes de Cristo, a não ser ele tivesse descido de lá de cima. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu. Amém, irmãos? Jesus foi a primícia do céu. É ele que tomou a chave do diabo nas costas terrestres no terceiro dia. A Bíblia diz, tomou a chave do diabo e subiu ao céu. Amém, irmãos? E abriu a porta. E ele entrou. E houve a salvação. Porque todos que morreram antes não havia salvação, eles iam para o Seol, ou seja, no inferno. Havia um lugar lá chamado, a Bíblia chama de seio de Abraão, dentro do Seol, e eles estavam lá, esperando a vinda de Cristo. Deus colocou lá, todos aqueles que morreram antes de Cristo, desciam até lá. E quando Jesus morreu, desceu na mansão dos mortos, amém, irmãos? Pregou lá o evangelho, livrou, trouxe consigo todos os cativos do cativeiro e subiu ao, a Bíblia diz, subiu ao céu. Ele foi a primícia do céu, ele entrou primeiro. Amém ou não amém, irmãos? E quem é que entrou com ele? Quem que entrou com ele? Ele foi a primícia. Quem que entrou com ele? Quem estava no paraíso. O primeiro que entrou com ele está no paraíso, que foi que tinha acabado de morrer. Foi quem? O ladrão da cruz. O ladrão entrou primeiro. E nós julgamos o ladrão, não é? Mas pela fé, ele recebeu o paraíso, mas não o reino. Pela fé, ele recebeu a salvação, porque a salvação é pela fé. Amém ou não amém? Quantos entenderam? Dá uma glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Versículo 14. E como Moisés se levantou, olha a comparação que ele faz para Nicodemos. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Esse texto aqui está lá em Números 21, do 8 ao 9. Marca aí para você saber. Olha só, o povo de Deus, quando Deus tirou do Egito, diga do Egito. Egito é um mundo, amém, irmãos? Para nós entender, Egito é um mundo. É um mundão aí fora. Quando Deus foi lá
e tirou, usando Moisés para tirar o povo do Egito, levou para o deserto, e lá o povo começou a reclamar, a murmurar, falar mal de Deus, se levantar contra Deus. É ou não é? Os irmãos já sabem essa história, é ou não é? Aí Deus falou assim: estão fazendo isso comigo mesmo, né? Estão falando, estão reclamando. Então Deus ordenou que a serpente do deserto picasse eles, e eles morriam, e começou a morrer um monte de gente, no arraial, e as pessoas eram picadas e morriam, não tinha cura. E aí Moisés ficou clamando a Deus. Moisés se voltou a Deus, clamou a Deus e falou: Senhor, tenha misericórdia desse povo. O Senhor tirou esse povo do Egito para morrer aqui no deserto, picado pela serpente. Aí Deus falou para ele: Moisés, levanta uma serpente, faça uma serpente de metal, de bronze, e coloca ela num haste, e levanta uma serpente, e todo aquele que olhar para ela não morrerá, mas viverá. Quem está aí? Amém, irmãos? Aí Cristo faz quem era essa serpente? Diga assim: era Cristo. Por quê, pastor? Vou te explicar. Durante 5 gerações, diga 5 gerações, o povo permaneceu na mão de Faraó, sendo escravo. Amém, irmãos? Então eles conheciam somente os deuses de Faraó. E a serpente, eles conheciam como uma deusa do Egito. Era a imagem de uma serpente que eles adoravam. E essa deusa era chamada, que se manifestava numa serpente, que a forma dela era uma serpente, ela trazia o que era um símbolo de proteção, de invencibilidade. Então todas as egípcias, quando iam ter parto ali, as iam parir, elas usavam, era costume ali, era costume deles, usavam aquele símbolo, era um amuleto, uma serpente, que dava proteção para elas. E Deus falou assim: eu preciso que eles creiam. Mas eles, como é que ele ia crer? Aí Deus falou assim: levanta uma serpente, porque eles creram na serpente lá, quando eles estavam no Egito. Então levanta uma serpente, e quando eles olhar para ela, e eles acreditar, eles vão ser curados. Aí Cristo fala ali. É importante que, como foi lá no deserto, hoje também, quando for levantado o madeiro com Cristo crucificado, todo aquele que olhar e crer terá vida, não morrerá. Quem entendeu agora? Da mesma forma, Deus faz pela segunda vez, profético, mas não mais como a serpente, porque é o que eles entendiam e criam, porque eles foram, pela cultura egípcia, eles tinham que pegar em alguma coisa, eles tinham que ver alguma coisa. Quem entendeu, irmãos? Então, nós precisamos entender o que Jesus estava falando aqui com Nicodemos. E ele diz, no versículo 15: para que todo aquele que nele crê, olha lá, a cruz está levantada. Diga assim: a cruz está levantada. Uma haste está levantada com Cristo. E ele diz assim: para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida. Versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. 17: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém, irmãos? Deus enviou o seu Filho, desde o princípio, para ser crucificado no madeiro e levantado, para dar salvação para todo aquele que crê. Amém ou não amém, irmãos?
Então é necessário que você olhe para Cristo crucificado, diz: eu creio que o Senhor morreu na cruz para pagar os meus pecados. Eu creio, eu acredito, e em mim não tem mais pecado. Agora Cristo habita em mim, pela fé, e viverá para sempre. Então essa é a condição que a palavra diz, Romanos 11:36, por Ele e para Ele são todas as coisas, glória, pois a Ele eternamente. Amém, irmãos? João 3,18, continuando o texto lá, vamos lá. Olha só o que diz aqui no 18: quem crê nele não é condenado. Meu Deus, diga meu Deus. Mas quem não crê já está condenado, sim ou não? Porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus, Jesus Cristo. A condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, vai vendo, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Amém, irmãos? Tem muita gente aí, irmãos, que fala assim: eu não vou, eu creio em Deus, mas eu não quero ir para a igreja, eu não quero, porque vive uma vida nas trevas, uma vida escondida, cheio de erro, cheio de pecado, cheio de coisas erradas, e ele sabe que se vir para a luz, se vir para a igreja, essas obras vão ser desfeitas na vida dele, e ele não sabe que é o melhor negócio que ele pode fazer para a vida dele. Mas a Bíblia diz, Eclesiastes capítulo 3, há um tempo para todas as coisas. Não adianta a gente querer forçar ninguém a se converter, porque a conversão, o chamado, irmãos, não adianta você forçar ninguém a se converter. O chamado é Deus que faz. Você tem que pregar o Evangelho a toda criatura. Quem convence, a Bíblia diz que é o Espírito do pecado, da justiça e do juízo. Não é eu que convenço, não é o líder que convence, o líder de célula, não é o anfitrião que vai convencer, não é o apóstolo da igreja que vai convencer, mas é o Espírito Santo de Deus que vai convencer. Então, como que você deve portar? Nós devemos pregar para todo mundo, pregando o Evangelho, pregando, buscando, deixando Deus trabalhar em nós, transformando a nossa vida, mudando a nossa vida, mudando o nosso caráter diante de Deus, sendo nova criatura em Cristo. Todas as coisas sejam para Ele, por Ele, todas as coisas são em nossa vida. Amém, irmãos? Versículo 20, estamos terminando. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz. Amém ou não amém, irmãos? Quando você vê gente que odeia crente aí, irmãos, é porque a vida dele não é nada boa, não. É porque está nas trevas, e se vir para a luz, as obras vão ser manifestas, as obras de Deus, vai vir para a luz, vai ser descoberto. Então todo aquele que não gosta de crente, não gosta de pastor, não gosta de Deus, né? Não gosta da palavra de Deus, não tem vida com Deus, algo está errado. Amém, irmãos? E ele diz aqui: porque todo aquele que faz mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, diga a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém, irmãos? A luz de Deus é a palavra. A verdade é a vida de Deus dentro de você.
A expressão de Deus, a expressão que Jesus utiliza na palavra dele, o que ele diz lá? Em verdade eu vos digo. O que quer dizer em verdade eu vos digo? Pega essa para você, anota aí para você, os líderes, pode estar anotando. Quando vocês vê escrito ali, na Bíblia, em João, na Bíblia, no Evangelho, é manifesto 58 vezes Jesus falando, em verdade eu vos digo. 25 vezes, somente aqui no livro de João, Jesus fala, em verdade eu vos digo. E o que ele está dizendo? Eu vos asseguro, eu vos confirmo as verdades, ele está dizendo. Esta palavra é a verdade. Ele está falando assim, quando ele fala, em verdade eu vos digo, ele está dizendo que o Espírito de Deus está dizendo, eu afirmo essa palavra, eu asseguro isso que estou falando. É isso que ele fala, em verdade eu vos digo. Esse é o significado. Afirmo, asseguro. Amém, irmãos? E é importante você entender isso para você compreender o texto, para trazer mais clareza e mais fé e convicção. Então, 25 vezes no Evangelho de João, Jesus pronuncia essa palavra, em verdade vos digo. Amém, irmãos? A Bíblia, nela há muitas verdades, mas a verdade, ela se manifestou, diga a verdade, ela se manifestou através de Cristo. Cristo nos trouxe a verdade. Cristo é a verdade. Cristo é a vida. E a verdade veio através dele. É isso que o Senhor nos mostra através das Escrituras do Novo Testamento. E ele diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos... João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. Salmo 119, versículo 660, diz assim, a tua palavra é a verdade, desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. João 17, João capítulo 1, verso 17, diz assim, porque a lei foi dada a Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Projeta essa para mim, quero que os irmãos vejam. João 1, 17 e 18. Olha só o que eu acabei de dizer, para vocês entenderem. João 1, 17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Amém, amém, irmãos? Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito, que está no seio do Pai. Esse o revelou. Cristo revelou. Amém, irmãos? Então Deus nunca foi visto por ninguém. Jesus está dizendo, não foi visto por ninguém. Paulo relata aquilo que Jesus estava falando. Amém, irmãos? Então, quem falou de Cristo? O Espírito Santo, que estava em Cristo, Jesus nos revelou a vontade do Pai. E toda vez que ele fala, em verdade, vem do próprio Deus dizendo, eu afirmo que eu estou falando, é assim e é assado. As coisas vão acontecer dessa forma. E será assim. E esta é a verdade. Eu vos revelo. Cristo veio trazer a revelação para nós. Amém, irmãos? Quem entendeu hoje pode dar um glória a Deus. Eu creio, irmãos, que Deus pode trazer uma mudança na sua vida a partir dessa palavra. De você ter fé. De você falar assim, eu creio. Eu acredito. Eu quero chamar o Ministério Louvor. E entenda, o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Amém, irmãos? Não é me faltará. No texto original, diga,
O Senhor é meu pastor e nada me falta. Ele é suficiente. Assim que é o original, o correto. Deus não deixará nos faltar nada, por quê? Porque é pela fé. A sua casa, ela será restaurada pela fé. A sua vida financeira vai ser restaurada pela fé. A salvação é pela fé, amém, amém? Às vezes você tem filhos que não foram